No tour pela Europa, Lula voltou a dizer que é necessário regulamentar a internet e as redes sociais. Durante passagem pela Bélgica, o petista concedeu uma entrevista ao grupo SD, divulgada na noite de quinta-feira. Segundo o petista, a manipulação de algoritmos promovida pelas plataformas representa uma ameaça à democracia. Lula mencionou ainda a circulação de notícias falsas e disse que Jair Bolsonaro conta 5 mentiras por dia nas redes sociais. Acompanhe. A eleição do Trump nos Estados Unidos foi um risco. Ou seja, todo mundo sabe que a eleição do Trump se deveu à construção de um processo de mentiras veiculado pelas redes sociais, que a gente não pode chamar de rede social. É melhor a gente chamar de rede digital, porque de social tem menos, sabe? Tem muita coisa que não é social nas redes sociais. No Brasil, nós temos um presidente que conta 5 mentiras por dia através das redes sociais. Então, eu acho, mas isso não nega a democracia. Isso só nos alimenta da necessidade de vivermos mais democraticamente, porque nós vamos ter que regulamentar as redes sociais, nós vamos ter que regulamentar a internet, vamos ter que colocar um parâmetro. Começo essa com você, Ana Paula Henkel, que nos diz dessas declarações, Ana. Vitor, claro que as redes sociais são uma ameaça. Claro, as redes sociais derrubam essas falácias todas aí que ele, no passado, saía por aí, pelo Brasil, pelo mundo, né, dizendo sem a menor consequência. E hoje todos nós somos os nossos checadores, né, os checadores, inclusive dos políticos e principalmente deles. Tudo que fala é checado, tudo que fala é desmentido. Por isso que é preciso aí cercear a liberdade nas redes sociais. Não tem outro jeito. E interessante ele trazer a eleição de Donald Trump, por exemplo, sendo que ninguém até hoje no Brasil e aqui nos Estados Unidos, aqueles que se dizem de oposição ao ex-presidente norte-americano, ninguém toca nas políticas dele. Por quê? Porque as políticas de 4 anos de Donald Trump foram políticas e não palavras, e não platitudes, e não retóricas inflamadas nas redes sociais. Foram políticas voltadas para as minorias. É só olhar os números de Donald Trump, por exemplo, na própria eleição do ano passado, em 2020. Foi o presidente republicano que mais conseguiu votos das minorias desde 1959. Negros, latinos, asiáticos, mães solteiras nos subúrbios, nas comunidades mais carentes. Foi exatamente o presidente que colocou aí as políticas que mudam a vida diária das pessoas e não essas platitudes aí. É obviamente que ele vai querer censurar as redes sociais. No entanto, nós continuamos aqui seguindo com o nosso convite para o Lula sair às ruas do Brasil. E para ele não se sentir tão ameaçado, que ele vá até o Nordeste, que ele sempre disse que era reduto petista, onde é ali o cobertor quentinho, a proteção, que ele saia então às ruas do Nordeste e deixe as redes sociais colocar aí as imagens dele ovacionado ou não nas ruas do Brasil. Falar esse monte de bobagem na Europa ou nas redes sociais é muito fácil. Está na hora de sair da vida digital e vir para a vida real, senhor Lula. Coloca o pé nas ruas do Brasil e aí a gente conversa. Diga, Augusto. Olha, o Lula disse que o Bolsonaro mente 5 vezes por dia. O Lula mente mais do que respira. É impressionante, o tempo todo. Agora, vamos lá. Por que ele quer regulamentar a internet? Para ter o controle que tem sobre as redes, o regime cubano, por exemplo. No dia 15, neste domingo passado, houve manifestações de protesto em Cuba. E foram detidos vários dissidentes, várias pessoas que ousaram mostrar que discordam da ditadura instalada há mais de 60 anos. Entre os detidos está um youtuber, ativista, de 15 anos de idade. Como os menores de idade também em Cuba não podem ter o seu nome divulgado por extenso, ele é chamado de RR. Esse adolescente foi na terça-feira, depois das manifestações de segunda,
Ele foi levado da escola, da qual ele estava saindo, para um centro de internamento de menores, em Matanças, e está por lá. Ninguém sabe o que está acontecendo com ele. Ele era um ativista, foi acusado de participar da divulgação das manifestações. Agora, veja bem, você não pode ter o nome divulgado por extenso, mas você pode ser preso pela ditadura. A prisão desse menino, é um menino, está provocando uma reação aí mundial. Pois bem, o Lula, o Boulos e os demais adoradores da ditadura já sessentona de Cuba não deram um pio sobre o assunto. Ou eles acham que é tudo invencionice da direita fascista, ou perderam a vergonha na cara. Eu fico com a segunda hipótese. Quem fala em regulamentar a internet está falando em controlar a informação. Não vai conseguir, e ele só escancara com isso o seu desprezo pelas liberdades democráticas. Você, Fiuza? Não, anotaria só, acho que vocês devem ter prestado atenção também, as risadinhas, né, da repórter, ouvindo o Lula falar uma barbaridade, né? Uma repórter ouvindo um político que foi preso por corrupção, um político que foi regente de um escândalo, talvez o maior da América Latina, e a repórter dando risadinhas de complacência com esse político, falando um disparate sobre controle de informação. Olha, se ele estivesse conversando com alguém de alguma outra profissão, já seria péssimo, né? Mas você vê, é uma jornalista achando graça no Lula dizer essa idiotice de que não pode chamar rede social de social. O Lula sempre foi antidemocrata. O Lula sempre foi um malandro. Sempre foi um sujeito pusilânime, um medíocre, que precisa impor coisas. Por isso que esses todos são autoritários fantasiados de bonzinhos, porque eles não têm nem força para ser autoritários de fato, né? Então, eu queria anotar esta observação, porque o que acontece? É o consórcio. Vocês perdoem aqui a repetição, mas a imprensa deixou de ser imprensa. Uma imprensa que ri de um sujeito com uma declaração antidemocrática dessa é uma imprensa que não tem mais apreço pela democracia, pelos fatos e pela verdade. E a gente está vendo isso, não adianta falar que não é bem assim. Nós vimos no Brasil o que aconteceu na CPI do Renan Calheiros. Essa imprensa, esse consórcio, produziu, né, criou esta atração, Renan Calheiros, herói da ética e da vida. Então, os desejos autoritários do Lula advêm dessa malandragem, que todo malandro que não quer trabalhar, que não quer que uma sociedade premie o valor do trabalho, que quer estar pendurado em alguma coisa no Estado e tal, para dizer que está defendendo os outros. É simples assim. Então, o Lula, desde que ele era presidente, ele tentava isso. Eu lembro de um contrabando, uma tentativa de contrabando, num pacote de direitos humanos para censurar a imprensa, para instituir uma censura prévia da imprensa brasileira, contrabandeado no pacote de direitos humanos. É igualzinho, essa mesma semente que agora desabrochou, né? O pacote de direitos humanos era assim: se você falar alguma coisa que ofende alguém, não sei o que lá, tarará, você pode ter o seu direito de se expressar suprimido, e o veículo passará a ser vigiado, ou o jornalista passará a ser vigiado. Era uma coisa tosca nessa linha, e eles continuam os mesmos, eles continuam com... Só que agora a imprensa, na época, caiu em cima disso, né? Os antigos haverão de lembrar, a imprensa caiu em cima desse contrabando que o Lula tentou fazer de censura, e hoje em dia aquilo que era imprensa é consórcio e sanciona essas propensões à censura.
Diga, Zé. Olha, o mentiroso é, antes de tudo, um compulsivo. E ele mente com tamanha sinceridade que, de repente, até ele acredita ser verdade as mentiras que ele conta, né? E tenta convencer. Esta é a visão que eu tenho de Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. E ele fala com uma simplicidade coisas que nem ele entende. Quem é Lula para analisar as mídias sociais, falar de social, né? Social seria exatamente essa história de andar nas ruas, né? Essa viagem que o Lula fez é uma tentativa de faturar em terra arrasada, porque ele arrebentou com a imagem do Brasil no exterior, né? Essa vontade de atacar o presidente Bolsonaro acaba atacando o país, a casa dele. Aquele abraço no Macron, na verdade, isso é torcer para o time de fora. O Macron é um cara que é nosso adversário. E eu até entendo. Ele está agindo pressionado pelos agricultores franceses, que entendem o peso da concorrência com o Brasil. Então, essa é a realidade do Lula. Sobre as mídias sociais, eu vou até analisar para ele a situação. As mídias sociais, eu já conversei muito sobre isso aqui. Muita gente tem vontade de controlar as mídias sociais, a internet, porque não adianta você dominar uma porque aparece outra mídia social. Já está em gestação em pelo menos 50 redes, 50 sites e novos aplicativos, tentando tomar ali o lugar desses existentes, do Facebook, do Instagram e de outros. Eu até adoraria que houvesse essa pluralidade, isso melhoraria muito o ambiente e o diálogo, né? Mas é impossível. Até os regimes mais fechados do mundo, né, que tentam de toda maneira enquadrar a internet, saem frustrados, porque de uma maneira ou de outra, tudo acaba aparecendo. A gente vê, por exemplo, Cuba. Que tenta sufocar ali os cubanos, mas não adianta, todos têm acesso à internet, de uma maneira ou de outra. Não há, me dizem aqui especialistas, ainda uma maneira de cercear ou de enquadrar as mídias sociais. Mas a minha ideia seria uma regulamentação no sentido de responsabilização. Mas como responsabilizar, por exemplo, essa perseguição que estão fazendo aí com o Olavo de Carvalho? Se ele está nos Estados Unidos, se ele fatura nos Estados Unidos, quer ver o presidente do Banco Central do mundo, né, o Alexandre de Moraes, alcançar o Alan dos Santos e o Olavo de Carvalho nos Estados Unidos, onde eles têm a empresa dele, onde funciona tudo lá. E aí? Ele vai fazer o quê? Então não há como. O que assusta nesse caso do Lula é essa velha mania de controlar, de regulamentar e não admitir que as pessoas falem dele verdades. Por ele não querer ouvir verdades, ele diz tudo ser mentiras.